Olá. Na série Encontros com a Consultoria, vou entrevistar o Alexandre Guimarães, que vem se dedicando aos assuntos relacionados ao esporte no Brasil. Alexandre, vamos começar a nossa conversa pelo futebol. Depois da derrota para a Alemanha e aquele fiasco na Copa, a crise do futebol brasileiro ficou ainda mais acentuada. Como é que você enxerga hoje o setor do futebol no Brasil? O futebol está com graves problemas. Os times estão falidos, não têm condições de terem equipes de base. Os jogadores principais, muitos times com salários atrasados, até a renovação de contratos é muito difícil hoje em dia. Os problemas são vários, então, relativos ao futebol. Há que se pensar uma nova forma para o futebol brasileiro. Os jogadores, os melhores jogadores no estrangeiro, quer dizer, isso mostra um pouco. E esse endividamento recorrente dos clubes? Há uma medida provisória tramitando aqui no Senado, no Congresso, que trata desse assunto. Qual é o teor dessa medida? Foi a 656, na verdade, ela trata de vários assuntos fiscais e ela dá também a concessão da renovação das dívidas fiscais e tributárias dos clubes de futebol. Isso é uma coisa que já estava pensada, é um projeto da Câmara, bem discutido, a Lei de Responsabilidade Esportiva, e ela está em tramitação ainda. E pegaram apenas a parte da renegociação das dívidas e acrescentaram a medida provisória. Essa medida provisória, ela já foi votada, ela deve ir à sanção, disse que vai ser vetada, a gente não tem esse parâmetro ainda, essa certeza. Se for vetado esse trecho, possivelmente a gente volta à Lei de Responsabilidade Fiscal. A diferença entre as duas é que a medida provisória ela não cria contrapartidas para os clubes. Ela apenas renegocia as dívidas. Na Lei de Responsabilidade do Esporte, ela cria a renegociação, mas com condições. Que condições? Desde a criação de times de base, investimento no esporte de base, desde a escola aos times sub-20, sub-15. Então, há uma série de contrapartidas aos clubes. E foi negociada muito bem com os jogadores de futebol, com a CBF, com o Palácio do Planalto. Então, que seria o ideal. Essa lei ainda está em tramitação. Esse projeto de lei está tramitando na Câmara. Exato, o projeto de lei está tramitando na Câmara ainda. E também responsabiliza os dirigentes. Caso haja falcatruas. E, inclusive, o não pagamento da renegociação. O acordo cumprido, porque a gente vem de várias renegociações. Não é a primeira, na verdade já é a quarta ou quinta renegociação de clube nos últimos 15 anos, mais ou menos. Então, ela cria mecanismos. Não foi cumprido a responsabilidade dos dirigentes e do clube. Então, e essa situação complicada, ela atinge os clubes em geral? Ou em alguns estados essa crise é maior do que em outros? Na verdade, a crise é geral. Dos times pequenos do Brasil que já não têm dinheiro, aos times grandes que têm dinheiro, mas têm grandes dívidas. Então, hoje, quando você vai analisar, há times da Série B que estão em situação melhor do que times da Série A, porque eles têm as contas em dia. Você tem times considerados menores, um Atlético Paranaense, por exemplo, pelo que eu sei dos últimos balanços, ele está com uma situação regular. Você diria que o Atlético Paranaense é um exemplo de um time bem administrado? Ele tem uma administração muito boa. A complicação do estádio, que o estádio de Curitiba foi construído com a verba do clube, então o clube se endividou um pouco. Mas só que ele sabe administrar, ele não dá o passo maior do que a perna, né, como a gente diz. Então, ele tem administrado. Há outros exemplos, então, de Minas Gerais, Boa, alguns times pequenos
que têm uma estrutura, eles conseguem viver com o que tem. É aquela coisa do dono de casa, né? A gente só vive com o que tem. Esses clubes pequenos têm uma certa estrutura que vive com o que tem. Eles não pensam grande, não fazem contratações milionárias, mas mantêm times bons com salário que eles conseguem pagar. E que exemplos, que maus exemplos você poderia lembrar aqui nessa nossa conversa? O problema maior são sempre os clubes cariocas. Os clubes cariocas, os 4, não têm uma situação, sempre estão em situação fiscal e tributária muito ruim. O Botafogo, pelas últimas informações que eu tenho mesmo, tem 750 milhões de dívida trabalhista. Então, que é muito grande, apesar do patrimônio do clube ser enorme, é um clube de tradição, mas compromete. Você compromete o pagamento de jogadores, como aconteceu agora no final do Campeonato Brasileiro, uma dispensa muito grande de jogadores, porque você não tem como manter aquele plantel. E se você quer um time, você nunca pode pensar, o futebol brasileiro está sendo muito pensado, como muitas coisas no Brasil, o para agora, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Estadual, para o Campeonato Brasileiro, como vai ser o time. Não, o pensamento tem que ser a longo prazo. Você só tem times, você só pode ter times, como o Cruzeiro. A história do Cruzeiro é isso. É um time que já vem há muitos anos com um time sempre ali estável. Então, se pensando em vitórias, mas as vitórias vieram não em 1, 2 anos, como a Alemanha. Um time que foi pensado há 12 anos e que conquistou uma Copa do Mundo pensada, estruturada. O senso comum diria que aquele time que tem maior torcida deveria estar em melhor condição, mas essa regra não vale no Brasil. Não vale, e é muito estranho, porque esses clubes, eles não sabem, de alguma forma, captar o torcedor como investidor. Coisa que acontece, um Barcelona, ele tem um bom dinheiro de sócios torcedores. São poucos os clubes no Brasil que utilizam realmente e que têm uma fonte de renda razoável, como o Internacional. É um exemplo, o Internacional do Rio Grande do Sul, que ele tem uma fonte de renda de sócio-torcedor que ajuda bastante o clube. Mas a grande maioria, times como o Flamengo, Vasco, Corinthians, que são times de grandes torcidas, ou São Paulo, eles ainda não sabem captar isso. E é necessário que se repense essa linha com o torcedor. Eu pergunto, foram construídos muitos estádios em função da Copa. Esses estádios, você que acompanhou bastante de perto esse processo, esses estádios, primeiro, há muitas denúncias de corrupção no processo de sobrepreços. Né? De fato, houve corrupção? Há como afirmar que houve corrupção na construção dos estádios? Há muita coisa estranha. Desde o começo, eu fiquei conhecido com a frase que se espalhou para o Brasil de essa Copa ia custar mais do que as últimas 4 Copas e se brincasse ia custar mais do que todas as Copas. Foi quando até houve um impacto muito grande na imprensa e se começou a analisar essas contas. A CGU, Tribunal de Contas, os tribunais estaduais têm tentado verificar isso, mas houve não tanto... a gente não pode afirmar a questão da corrupção, mas houve aumentos que ainda estão sendo analisados e que são muito questionáveis, como o estádio de Brasília, que saiu dos 600, 700 milhões previstos para entre 1 bilhão e 602, que ainda ninguém tem esse número também preciso. É uma caixa de surpresa, e o estádio cheio de problemas. As chuvas de Brasília mostraram isso. É um estádio que continua com muitos problemas. Então, um investimento muito grande que ninguém sabe. Agora, houve o benefício. As parcerias público-privadas, os 6 estádios que foram construídos, eles tiveram muito pouco aumento de preços, então, em relação ao que era. Então, a gente vê que houve um controle. Os casos maiores e mais gritantes são exatamente Brasília e o Maracanã. Então, que as contas têm que ser analisadas e que eu acredito que os novos governos vão verificar o que houve. E tendem esses estádios a se transformarem em elefantes brancos ou
vão ser estruturas economicamente sustentáveis? Todos os estudos de economia do esporte dizem que um estádio custa por ano 8 a 10% do que foi gasto no investimento dele. Isso com manutenção. Então, as verbas teriam que cobrir isso. Maracanã, a própria Arena Corinthians, lá em São Paulo, que é do Corinthians, então são estádios que atraem. Belo Horizonte nem está atraindo muito. A gente pergunta muito, por que Cruzeiro e Atlético não jogam tanto no Mineirão? Porque o custo que eles cobram dos times é muito alto. Aqui em Brasília, há muitos jogos ou eventos, mas ainda pagos com subvenção do governo do Distrito Federal. E por isso ocorre. Então o risco desses estádios terminarem antieconômicos é um risco grande. Aqui em Brasília já teve ideia de tudo, né? De transformar num shopping a área do estádio, de colocar cinema, já teve ideia de tudo para tentar viabilizar. É um estádio que realmente eu não sei como ele vai ser mantido. A questão da manutenção, se vai ser passado para iniciativa privada, vai ser feito, porque são estádios aqui, Manaus e Cuiabá em especial. O caso do Rio Grande do Norte é um caso também a se pensar, mas foi um estádio que custou menos e, querendo ou não, os clubes do Rio Grande do Norte dão público. Uma coisa, os clubes de Pernambuco dão público. Muita gente questiona, mas os clubes nem estão na Série A. Mas a Série B dá mais público do que a Série A. No caso de Pernambuco. Pernambuco, na Bahia, agora com Bahia e Vitória, não interessa. A Fonte Nova vai lotar, independente de onde estiver o Bahia. O Bahia já esteve na Série C e lotava. E quanto aos demais esportes, como é que o Brasil se situa hoje no panorama internacional? De uma forma geral, a gente tem aí 2 níveis de esporte. O vôlei, que é quase um profissional, e que é grande destaque brasileiro. A gente tem alguns talentos na natação e no atletismo. Não é que o esporte esteja bem. E em várias modalidades, alguns talentos. Agora, os problemas foram as questões de corrupção nas confederações que estouraram na CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, e em outras confederações estão aparecendo na Confederação de Tênis, questões de corrupção e de desvio de verbas do governo e tudo, que agora estão estourando. Essa lei de responsabilidade do esporte supre essa necessidade de uma fiscalização maior nas confederações? Na verdade, a Lei Pelé, já com as últimas mudanças, ela já prevê isso. Então, por isso que está começando a estourar. Porque como as contas têm que ser muito bem analisadas, há uma maior exigência das contas, por isso começam a estourar esses escândalos que possivelmente existiam há anos, mas agora já se tornam visíveis. E o problema de dirigentes que se eternizam nos cargos? A lei também prevê isso, né, que as confederações têm que começar a se adaptar para receberem dinheiro público, subvenção do Estado, ela tem que se adaptar e, no máximo, haver 2 mandatos para os dirigentes. O problema é que isso daí é disfarçado, né? O dirigente sai, mas coloca o genro, a esposa, o cunhado em algum... fica sempre rodando. E os votantes, a gente tem que descobrir uma forma de trabalhar isso, e é muito difícil a nível de governo federal, porque nós trabalhamos com normas gerais. Então, isso já é entrar, às vezes, em questões estatutárias das confederações e dizer assim, não, tem que haver uma diferenciação, uma lei de nepotismo dentro das confederações. Seria meio difícil a gente fazer a nível federal. E os atletas de alto rendimento, eles têm tido o apoio necessário para que possam se desenvolver e, digamos, se prepararem para os torneios, para os campeonatos? Com relação a isso, em termos de verbas, eu acho que evoluiu muito. Eu acompanho isso há pelo menos 8 anos e eu vejo que as verbas para esportes, para os atletas mesmo, por via Bolsa Atleta, via o Bolsa Pódio, outras formas, aumentou muito. E
há uma perspectiva muito grande. A diferença é que o esporte no Brasil não pode ser comparado com o esporte em países com tradição esportiva. Isso é um processo a longo prazo. Esse começou muito em cima, até para a própria Olimpíada, começou muito em cima para a própria Olimpíada, e talvez a gente veja esse avanço, se continuar o avanço na verba do esporte, daqui a 10, 20 anos. Então você acha que as nossas perspectivas para as Olimpíadas não são boas? São as mesmas, na verdade. Uma coisa que sempre acontece, o país que cede, até a Grécia, quando foi país sede, ela tem um aumento de medalhas, primeiro porque compete em todas as modalidades, e o Brasil vai ser um dos poucos que não vai competir, porque não conseguiu participar aí por alguns problemas em confederação de algumas modalidades, mas participa de todas as modalidades. Segundo, os atletas vêm com incentivo e tem a torcida. Então, há esportes que às vezes têm batido ali na trave, até com uma medalha de ouro, como futebol masculino, feminino. Então, que eu acho que aqui no Brasil vai ter um incentivo a mais para que ganhe medalhas. Um ou outro atleta no esforço individual, sim. Agora, eu não acredito num show de medalhas muito maior do que foi a última Olimpíada. Eu acho que acrescenta-se 4, 5 medalhas à última Olimpíada. E que comparação você faria entre o Brasil e os países emergentes no campo esportivo? Os países emergentes, a gente tem duas situações, né? Até em relação aos BRICS, a gente tem um rompimento aí, se a gente usar até os 5 grandes emergentes, porque Rússia e China têm uma tradição esportiva. A Rússia, inclusive, tem um estudo meu, está sendo acabado de concluir, se ainda existissem as 15 repúblicas competissem juntas, ela seria ainda campeã de todas as Olimpíadas. O esporte, mesmo com o fim da União Soviética, ela não decresceu nas repúblicas. E, pelo contrário, em algumas repúblicas até cresceu. O Cazaquistão se tornou um grande ganhador de medalha nos últimos anos. Então, a própria Bielorrússia, a Ucrânia, aumentaram muito o nível de medalhas, e a Rússia em si também. Então, eles têm uma tradição porque eles mantiveram toda a estrutura esportiva e o mesmo incentivo ao esporte que tinham. A China veio como uma grande potência, viu que isso daí dá um nome e investiu muito no esporte. O Brasil, então, se a gente pegar, o Brasil está num nível intermediário. Ele tende a ser uma grande potência. O problema é que o Brasil ainda enfrenta outras prioridades. O Brasil é um país ainda que há muitas prioridades. E o esporte se refere à educação, saúde, saneamento. E que esses países já resolveram, praticamente, e que eles podem partir para outros campos, outras novas prioridades. A gente, por mais que eu seja do esporte, que eu veja o esporte, a gente não pode dizer, não, o esporte é mais prioridade do que verba para a educação ou para a saúde. Não teria sentido. Então, até muitas vezes pessoas às vezes criticam, o investimento no esporte está muito alto, não se tem esse dinheiro nem para educação. Não, é uma coisa que vem com o tempo. O que há no Brasil ainda é uma desvinculação do esporte que antigamente a gente tinha o esporte já começando nas escolas e hoje não tem. Hoje a educação física se desvinculou, as faculdades não formam mais professores de educação física com especialidades em esportivas, e sim personal trainers e professores para academia. Então, há uma desvinculação. O esporte se desvinculou da educação e isso é necessário que se reincorpore. Esporte sem educação, sem a criança conhecer. Eu, por exemplo, eu fui aluno de colégio militar. Eu conheci o esporte, todas as modalidades, porque a gente era obrigado a passar por todas as 16 modalidades esportivas que o colégio oferecia. Então, durante a educação física, desde a 5ª série. Então, você ia conhecendo a base daquilo. E eu via que isso
acontecia no tempo dos meus irmãos mais velhos, que estudaram em colégios públicos em Brasília, que eram ótimos, e todo mundo passava. Meu irmão foi atleta de handebol, meu irmão mais velho. Então, eu fui do polo aquático, eu fui sempre ligado à natação, ao polo aquático. Então, cada um, meu irmão mais novo sempre foi ligado ao polo aquático, ao handebol. A gente sempre teve ligado. Era comum. Hoje, a gente vê essa estrutura desvinculada. Os colégios não investem muito. Em que modalidades você acha que o Brasil ainda, digamos assim, poderia ser considerado uma promessa para as Olimpíadas? O vôlei e o judô, por serem tradicionais, né? Todo garoto acho que começa, garota, quando começa, o pai coloca na natação ou no judô, então, por isso, ainda são fortes, exatamente a questão. Começa na infância. Vôlei, judô, natação. Natação, o atletismo. Então, algumas coisas começam desde pequeno. Então, esses esportes continuam muito tradicionais. Havia um esporte muito tradicional que está voltando com uma certa força, o handebol, né? O handebol feminino. Aí já conquistou o Mundial Feminino. Então, o handebol masculino anda bem, fazia tempo, e que era um esporte tradicional dentro das escolas. E acho que está voltando. Mas é basicamente, hoje em dia, muito ainda a força da natação e do judô, fora o futebol, vôlei, que são os principais. O basquete você não citou. Não, o basquete ainda no Brasil, eu não sei, houve uma desestruturação tão grande na confederação de basquete, e por isso até a criação da liga, porque não há um incentivo, você não vê mais quadras, as quadras poliesportivas, as quadras de basquete. A gente, quando viaja, a gente pega assim, os Estados Unidos é a grande potência. Mas não só, quando você viaja até mesmo para a Argentina, porque a Argentina é melhor do que o Brasil no basquete. Você viaja na Argentina, você vê ainda a cestinha lá, o pessoal está jogando na rua, batendo uma bolinha de basquete. Eu me lembro disso, novo, de fazer isso aqui em Brasília. Eu morava lá no Cruzeiro e sempre tinha as quadras e a gente jogava um basquete, batia uma bola. Hoje você não tem isso, você não tem espaços. Bom, de qualquer maneira, vamos torcer pelo melhor desempenho dos nossos atletas aí, especialmente com vistas à chegada das Olimpíadas em 2016. Eu torço muito. Obrigado pela entrevista. Chegamos ao final da nossa conversa com o consultor legislativo do Senado, Alexandre Guimarães, sobre a situação dos esportes em nosso país. Quem quiser enviar comentários ou sugestões para a nossa pauta, deve ligar no Alô Senado no número 0800 612211 ou acessar o nosso portal no endereço www.senado.leg.br/TV. Este também é o caminho para quem quiser baixar este ou qualquer outro programa da nossa grade. Até um próximo encontro aqui na TV Senado.